Você sabe exatamente quem você é. Você sabe qual é a finalidade, o propósito para o qual você foi criado. E por que isso é tão importante? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te mostrar em 3 aspectos, em 3 situações, sobre a importância de você se conhecer, de você saber quem você é. Por que é tão importante você saber quem você é? Por que é tão importante você saber qual o propósito pelo qual você foi criado, por que da sua existência? Vamos para o primeiro ponto? Nesse primeiro ponto, eu vou falar sobre a importância de você se conhecer no aspecto voltado para a comunhão com Deus. Para você saber quem você é, para você se conhecer, saber qual é o propósito para o qual você foi criado, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade e comunhão com Deus. Por quê? Porque através desse relacionamento, através dessa comunhão, você vai poder ter de Deus toda a direção, toda a instrução que você precisa. A Bíblia fala de um homem chamado Noé. Lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, o Senhor fala sobre o chamado de Noé. Noé viveu em um tempo em que as pessoas não acreditavam muito em Deus, mas Noé ele tinha comunhão com Deus. E foi essa comunhão, ao ouvir a voz de Deus, a andar na presença de Deus, que permitiu a Noé livrar a família dele toda. Deus livrou Noé e livrou toda a família dele do dilúvio. Observe que Noé, ele não ficou sem passar pelo dilúvio, ele passou pelo dilúvio, mas a diferença é que ele passou em segurança, tanto ele quanto a família dele. Então, nós percebemos através dessa história sobre a importância de nós ouvirmos a voz de Deus, de termos de Deus todo o suporte, toda a direção que a gente precisa para viver, mesmo porque para que a gente também não fique à mercê das circunstâncias, acreditando em todo tipo de ideologia que nos é trazido, que nos é inserido no nosso cotidiano. Segundo ponto que quero mencionar aqui é sobre você saber que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas como assim imagem e semelhança de Deus? Não tem como a gente caminhar com Deus sem se conhecer. E como é que eu posso me conhecer? Através da busca constante nesse Deus, que vai me trazer todas as informações que eu preciso a respeito de quem eu sou nele. Ser imagem e semelhança de Deus, automaticamente, quando falamos a respeito desses pontos, a gente imagina automaticamente que se refere ao aspecto físico, ao comportamento físico, a tudo que está ligado ao corpo físico. Mas a Bíblia também diz que Deus, ele é espírito. Quando Deus criou Eva, quando Deus criou Adão ali no Éden, a palavra diz que ele soprou fôlego de vida nesses seres criados por Deus. Eva e Adão receberam ali o sopro de vida, o fôlego de vida, e o Espírito de Deus passou a habitar nesses dois seres. Então, automaticamente, o Espírito de vida de Deus adentrou em Eva e Adão, permitindo que eles também tivessem as características e semelhança de Deus. Mas o que acontece? Essas características, elas não falam especificamente apenas voltado para a questão física, mas também sobre os aspectos e os atributos de Deus, quando se fala de moral, autoridade, a administração, poder para administrar todas as coisas. Observe que Eva, que Adão, eles tinham poder em Deus, eles tinham autoridade, eles tinham capacidade para administrar todas as coisas. E Deus nos conferiu também aspectos, seus atributos, seus aspectos. Então nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos criatividade, nós temos inteligência, nós temos
tudo que nós necessitamos, nós podemos viver em santidade, porque é possível viver em santidade nesse mundo. Então esses foram alguns atributos que Deus inseriu ali em Eva, na vida de Eva e de Adão, e que através dessa imagem e semelhança de Deus, nós podemos viver uma vida para Deus sem perder tempo, acreditando em um monte de coisas que não vão nos levar a lugar algum. Terceiro e último ponto. Nós precisamos entender que nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ter uma comunhão com Deus, né? E também nós precisamos saber para que propósito nós fomos criados. E é esse o último ponto. Deus te criou com propósito e finalidade. Todo ser vivente foi criado com um objetivo, foi criado com um propósito, e você é essa pessoa que Deus criou com propósito, com finalidade, com objetivo, né? Para um propósito. Mas é preciso saber qual o propósito de Deus. Se todas as pessoas na Terra, elas soubessem quem elas são, elas tivessem essa convicção de quem elas são, e elas também soubessem o propósito para o qual elas foram criadas em Deus, com certeza toda a humanidade, de modo geral, estaria desempenhando bem melhor os seus papéis na sociedade. Observe a história de Mateus. Mateus, antes dele ser Mateus, né, o apóstolo, ele era um simples publicano, ele era um cobrador de impostos. E Mateus era aquela pessoa que ele era rejeitado pela sociedade daquela época. Por quê? Porque as pessoas odiavam, principalmente as pessoas mais pobres, mais humildes. Elas odiavam quem trabalhava para o Império Romano, porque o Império Romano oprimia a sociedade daquela época, cobrando altos impostos, altos juros. Então, Mateus era essa pessoa. Mas Mateus ouviu a voz de Deus. Ele teve de Jesus a direção que ele precisava. Ele não contou conversa. Ele abriu mão de tudo, ele largou tudo e saiu de um simples publicano para se tornar apóstolo de Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Mateus, ele estava fora do propósito de Deus, mas Jesus inseriu ele no propósito. Então, às vezes, a vida da gente pode estar assim. A sua vida pode estar assim. De repente, por algum erro, por alguma situação, você acha que está fora do propósito, mas somente em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo você pode voltar a esse propósito. Saber para que você foi criado e desempenhar o seu papel na sociedade. Mas eu quero fechar aqui te dizendo uma coisa importante, que em cima de tudo isso existe algo muito maior. Deus te criou para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Então você existe para a glória de Deus. E nós precisamos saber disso, que nós existimos para a glória de Deus. E nós devemos viver uma vida que realmente vale a pena a gente viver para a glória de Deus. Gostou desse vídeo? Esse vídeo acrescentou? Esse vídeo te inspirou? Esse vídeo mexeu com você? Então, agora você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar e você também não pode ficar sem se inscrever para que cada vídeo que for lançado no canal você tenha a oportunidade de receber na sua casa. Deus abençoe.